Olá! Hoje temos aula de matemática, certo? Nós vamos continuar estudando um pouquinho sobre as frações, que a gente já viu na aula passada, tá? A gente já viu que as frações, elas são a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais, certo? Lembram disso? Uma fração, ela representa uma divisão. O numerador, então, ele equivale ao dividendo, né? O número que eu quero dividir. E o denominador equivale ao divisor. Uma fração, ela é sempre um número racional. Sempre, se ela não for o inteiro, né? Ela vai representar um número com vírgula, como a Pro falou na aula passada. Todo objeto que não tenha sido dividido, como a Pro mostrou no outro dia para vocês, a gente diz que ele está inteiro. Quando a gente parte, quando a gente faz alguns cortes nesse objeto, dividindo ele, isso tem que ser sempre em partes iguais, como a Pro explicou também na outra aula. A gente vai poder representar isso, então, por meio de frações, certo? Se eu divido, por exemplo, uma maçã em 4 partes, a gente sabe que cada parte daquela maçã representa 1/4. Se eu utilizar 2 pedaços, 2/4. Se eu pegar os 4 pedaços, e vai me formar a fração 4/4. A gente viu também, sempre que o numerador for igual ao denominador, a gente vai dizer que a gente tem a parte inteira, certo? A parte de cima de uma fração, que representa as partes que a gente está mencionando, né? Seja tirando, pintando, ela representa isso. A parte de baixo, ela representa o total de partes que aquilo foi dividido. Então, uma pequena parte que eu pego é o numerador e o total de partes da fração é o denominador, certo? A gente viu também, para a gente lembrar, que o conjunto dos números racionais, ele é composto por qualquer número que possa ser escrito na forma de fração. Então, os representantes desse conjunto podem ser qualquer número inteiro ou qualquer número decimal, certo? Na apostila de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os tipos de frações, tá? Lá na página 23, a gente tem 3 tipos de frações. As frações próprias é aquela que tem o numerador menor do que o denominador. A gente sempre, quando tem em cima menor que embaixo, a gente sabe que a gente está falando de uma figura apenas e que o tanto de partes que eu estou utilizando é menor do que o inteiro. Essas frações a gente chama de fração própria. A fração imprópria é o contrário. Quando o denominador for maior que o numerador, a gente sabe que para fazer isso eu preciso de mais de uma figura. Eu sei que eu vou utilizar talvez 2 ou 3 figuras para poder representar aquela fração. Então, se o denominador, a parte de cima, for maior que a parte de baixo, numerador maior que o denominador, eu vou chamar de fração imprópria. E vai ter também lá a fração aparente. É aquela que tem o numerador divisível pelo denominador, que dá para a gente fazer uma divisão. Por exemplo, se eu tiver a fração 8/4. Quanto que é 8 dividido para 4? 2. Então, essa fração a gente chama de aparente, porque ela dá para dividir e dar um número inteiro. A gente também pode lembrar das frações equivalentes. 2 frações que elas representam, apesar de os números serem diferentes,
mas elas representam o mesmo número racional. Lembra que a Pro falou para vocês que aquele risquinho no meio da fração é como se fosse um sinalzinho de dividir. Então, a fração nada mais é que eu dividindo o número de baixo pelo de cima. Por isso que a gente sempre diz que vai dar um número com vírgula, porque numa fração própria, o número de cima sempre vai ser menor que o de baixo, né? Então, vai dar sempre número com vírgula. Mas se for maior, no caso das impróprias, existem frações que são equivalentes. Por exemplo, a fração 4/2. 4 dividido por 2 dá 2. Se eu pegar uma outra fração, 8/4, por exemplo, 8 dividido por 4 dá 2 também. Então, a fração 4/2, 8/4, deu o mesmo resultado, a gente diz que elas são frações equivalentes. Uma outra fração equivalente, 6/3. 6 dividido para 3 dá 2. Todas as frações que derem o mesmo resultado na divisão, elas são frações equivalentes, certo? Acho que hoje era isso, né, na aula de matemática. Então, depois vocês vão ler lá na página 23 um pouquinho mais sobre os tipos de frações, tá? E vocês vão ler também, vão fazer as atividades da página 24 e 25, que vai trabalhar um pouquinho de fração de quantidade. Até aqui a gente viu fração de uma figura dividida em partes, e aqui a gente vai trabalhar um pouquinho na prática sobre fração de quantidade, com figuras para ficar mais fácil para vocês. E daí na sexta-feira a gente vai trabalhar com fração de quantidade com números, mas até lá a gente vai fazer com figuras para vocês entenderem como funciona isso, tá bom? Bom trabalho então!